Olá pessoal, meu nome é Cláudio Hernandes, eu sou montanhista, piloto de parapente e radioamador. E já há algum tempo eu tenho observado aí nas minhas atividades que muitas pessoas que utilizam equipamentos de comunicação sem ter o domínio do equipamento que usam. E eu estou falando basicamente assim, pilotos de parapente e montanhistas. Nessas atividades a gente usa rádios, principalmente rádios VHF, por duas questões principais, né? Uma delas é a questão da necessidade de se comunicar a longa distância, e uma outra questão é a questão da obrigatoriedade, né? No caso do parapente, o equipamento de rádio é de uso obrigatório, assim como o capacete, assim como o paraquedas reserva. Mas assim, muitas pessoas acabam usando equipamento sem ter, às vezes, noção do que tem nas suas mãos, né? A primeira questão é que para a utilização desses rádios, né, você precisa ser radioamador, né? Então fazer a prova na Anatel para ter o indicativo de radioamador é uma questão obrigatória. Mas mesmo que você passe por esse processo, isso não garante que você vai fazer um bom uso do seu equipamento, né? Então a ideia aqui é dar algumas dicas para quem queira aprender como usar melhor o seu rádio, né? E eu vou falar sobre um rádio que é bastante usado aí no meio, que é o ICV-80, mas além de falar desse rádio, vou falar das funções do rádio. Eu vou falar de funções que são comuns a muitos outros rádios, né? Tanto rádios da Yaesu, como o Kenud, como o Baofeng. Esses rádios aí, eles costumam ter assim, 80, 90% das funções, as mesmas funções que são básicas, né? Todas elas estão no manual, mas a gente sabe, né? Muitas pessoas têm problema de tempo, ou não tem saco para ficar lendo o manual, ou às vezes tem até problema com o idioma inglês. Na maioria das vezes esses rádios vêm com manuais em inglês, e quem não entende tem um pouco mais de dificuldade, tá? Então não vou fazer um review completo do equipamento, mas vou passar assim rapidamente por todas as funções do rádio, para dar no mínimo uma noção do que é aquilo, do que significa, né? E para a gente poder ficar assim com o pé um pouco mais no chão na hora de operar, de usar o equipamento, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o rádio em si, né? Então, normalmente esse rádio ele vem com clipe. Tirar o clipe dele aqui, melhor tirar a bateria. Esse é um detalhe que eu aprendi com o tempo. Você, para tirar o clipe sem tirar a bateria é difícil, porque ele trava aqui. Então a gente tira a bateria, ok? Depois disso a gente consegue tirar o clipe facilmente, tá? Esse rádio que eu tenho aqui é a versão E, né? O ICV-80E. O que significa que esse rádio é a versão Sport. Ele vem sem carregador de bateria. Se eu quiser comprar um rádio com carregador de bateria, eu preciso da outra versão, ICV-80 ou ICV-80 HD, né? No caso desse rádio aqui, ele vem com porta-pilhas, né? Que você pode usar a pilha recarregável ou pode usar a pilha comum, né? Então isso aqui é legal se você, por exemplo, vai para uma montanha, ficar 5 dias isolados, 5 dias isolado na montanha e não quer levar um painel solar, ou não tem um painel solar para levar, você pode levar pilhas extras, né? Pilhas comuns. E enfim, você também pode optar em ter um porta-pilha desse aqui como emergência, né? Pode ter um rádio com o carregador, né? Já vou mostrar o carregador para vocês. O carregador que vem no rádio é esse daqui, ó, né? O carregador base. Então normalmente ele vem com pilhas de
níquel metal hidreto, né? E isso é uma coisa que tem que prestar atenção, tá? Porque tem outros tipos de bateria, outros tipos de materiais, e você não vai poder inverter, né? Usar uma bateria de níquel metal hidreto num carregador que só carrega, sei lá, níquel cádmio ou um outro tipo de material aí. Eu tenho um outro carregador que é para um outro tipo de bateria, que é de íon lítio, que é uma bateria um pouco mais moderna, né? Mas se eu for tentar carregar essa bateria aqui nesse carregador, ele nem encaixa, tá? Então esse aqui você não vai ter perigo de confundir. Bom, então basicamente eu tenho três coisas aqui, né? Eu tenho a bateria, eu tenho o rádio propriamente dito e a antena. Como esse rádio aqui é um rádio VHF, apenas VHF, ele não é um rádio dual band, é uma banda só. A antena é uma antena bem simples. Isso aqui na verdade é só uma mola, né? Deixa eu ver se eu tenho uma antena aqui para mostrar para vocês. Então, ó, essa aqui a antena já está meio danificada, né? Então, podem ver aqui, ó, que é uma mola. Isso aqui. Se dá para ver aqui dentro. Então, a antena, na verdade, ela deveria ter 49 centímetros de comprimento, se ela não fosse essa molinha que é aqui. Mas para um HT fica meio complicado, né? Você tem uma antena como essa aqui, por exemplo. Não é em todas as situações que eu vou poder usar uma antena desse tamanho aqui, né? Agora, se ela for desse tamanho, o rendimento dela é melhor, né? Então, no nosso caso, na atividade que a gente utiliza, né, em regiões ermas, aí, tanto depois de um voo, né, faço um voo aí de 50 km, eu não sei onde é que eu vou pousar, e de repente eu pouso num local ruim, né, em termos de topografia, que o rádio não vai pegar tão bem, que a repetidora mais próxima fica longe, então é bom ter uma antena melhor do que a antena que vem no HT, né? Porque às vezes uma anteninha com um ganho um pouquinho maior já é o suficiente para eu conseguir acionar uma repetidora. Mas voltando à antena do HT, essa aqui é uma antena padrão, né? Uma antena que a gente encontra em qualquer lugar aí. Se eventualmente a gente danificar, ela pode ser substituída facilmente. Como essa daqui, né? Essa aqui é uma antena Xing Ling que eu comprei na China, paguei acho que alguns poucos dólares, mas olha só o que aconteceu, né? Ela simplesmente uma forçadinha que eu dei aqui, ela já arregou, né? Enfim, às vezes o barato sai caro. Pois bem, então assim, cuidados com a antena, principalmente essa região aqui, ó, ela é muito fácil de você quebrar, mas isso é para qualquer rádio, tá? Não é só para esse aqui não. Qualquer HT tem esse probleminha aqui. Algumas antenas, elas são diferentes, né? Elas não têm esse conector, como por exemplo essa daqui, ó. Esse aqui já é um outro modelo de rádio, mas a antena é inteiriça, né? Ela não tem essa divisão. Só que em compensação, essa parte aqui ela é fixa, ela é bem mais rígida, né? Então, se eu forçar, corre o risco de quebrar, né? A partir daqui ela é já mais articulada, mas eu preciso tomar um cuidado maior com essa antena aqui. Nesse caso aqui, essa antena já é SMA, que é um outro padrão de conector, é um padrão mais moderno. Os rádios estão vindo mais com esse tipo de conexão. Tanto esse daqui, que seria o SMA macho, né? Então seria SMA fêmea, SMA macho. E às vezes inverte. Às vezes aqui é fêmea, aqui é macho. Nos rádios da Baofeng costuma ser invertido. Fêmea aqui e macho na antena. Ok. Bateria, antena. Vou falar do rádio agora.
Basicamente, um rádio como esse é uma plaquinha de circuito integrado. Essa plaquinha ela é protegida por esse invólucro, né? E você pode observar nas baterias, nas baterias que normalmente tem uma proteçãozinha de borracha que vem aqui assim, ó, tá? Essa aqui não tem porque eu já perdi. É bem delicado isso. Porque, para quê? Para que quando você feche o rádio assim, ela fecha aqui, ó. Ok? Pois bem, então o que a gente pode observar aqui são os dados do rádio, né? Aqui o selo da Anatel. Esse equipamento é um equipamento homologado pela Anatel, quer dizer, a Anatel já verificou os padrões de qualidade para esse rádio poder ser usado aqui no Brasil, né? Aqui temos os contatos da bateria. Então, cuidado, né? Esses contatos precisam estar sempre limpos, porque qualquer sujeira aqui, sei lá, de repente a sua bateria danificou, vazou e criou zinabre. Você precisa limpar isso daqui. Então verifique sempre se esses contatos aqui estão ok. Se tiver sujo, vai provocar dificuldade de passagem de corrente e seu rádio, que é de 5 watts, às vezes vai operar numa potência menor por causa da bateria, ok? Pois bem, aqui do lado a gente tem uma entrada, que é uma entrada de acessório, pode ser microfone, pode ser alto-falante ou pode ser os dois, né? Normalmente a gente usa no voo livre e no montanhismo também esse tipo de acessório, né? Esse aqui é um fone microfone que no caso desse rádio aqui ele vai entrar por aqui, né? Então eu preciso tirar essa tampinha e conectar aqui, né? No caso do outro rádio que eu tenho, a conexão é por cima, né? Então eu tenho uma borrachinha aqui, ó, e ele entra por aqui, tá? Então na hora de comprar é bom observar isso, se o conector é reto ou se ele é torto, né? Para ser usado do lado. Quando ele é para ser usado aqui do lado, você só vai poder usar nessa posição, não vai poder usar aqui, caso você tenha um outro rádio, né? Esse problema foi um problema que eu enfrentei, por isso que eu estou falando, tá? Normalmente você vai comprar o microfone ou o acessório, né? Que é pro seu modelo de rádio. Isso aqui já é enjambre, tá, pessoal? Isso aqui foi eu que fiz. É apenas uma chavinha que vai ligada aqui no PTT, né? Para que isso? Eu criei uma extensão do PTT para que eu possa acionar ele no dedo, né? A hora que eu estou voando de parapente, eu não preciso tirar a mão dos controles para acessar o rádio, né? Para transmitir. Então eu aperto a chavinha aqui, o rádio entra em transmissão automaticamente, tá? E aí eu procuro posicionar ele em algum local onde eu possa falar, né? Sem que pegue vento no rádio. E então fica mais tranquilo. Se eu estiver utilizando um acessório como esse daqui, o meu rádio pode ficar eventualmente até na minha mochila, né? Eu posso colocar ele atrás, lá na mochila, e esse acessório, né, sai pela saída de água e pode ficar aqui, né? Posso colocar na alça da mochila, posso colocar em qualquer outro lugar, e aqui eu mesmo falo e aqui eu mesmo escuto. Um detalhe bacana é que no caso do voo, às vezes eu preciso de concentração, eu não posso ficar com o rádio falando, às vezes eu preciso diminuir o volume do meu rádio, né? Então, se for comprar um acessório deste tipo aqui, para usar no rádio durante o voo, eu recomendo que você utilize com controle de volume, ou que você tenha alguma forma de abaixar, diminuir o volume do seu rádio. Às vezes acontece de você estar na frequência e outras pessoas começam a falar, e às vezes até falar coisas que não lhe dizem respeito, né? Que não te interessam naquele momento. Então isso aqui é uma boa dica, tá, pessoal? Que durante o voo é difícil você mexer no rádio. Assim, não é que é difícil, você só pode fazer isso em situações de tranquilidade, né? Sem turbulência, sem risco de você
mexer no rádio e deixar de prestar atenção no seu parapente, né? Uma outra coisa, o knob desse rádio, ele é um pouco, não é que ele é delicado, pessoal, mas assim, é bom tomar um pouco de cuidado, tá? Principalmente se você tiver sem antena e o rádio cair. Se ele cair nessa posição aqui, pode danificar, né, esse knob. Então é bom cuidar. Falei da entrada de acessórios aqui, e desse outro lado aqui fica o PTT, né? PTT, para quem não sabe, é Push to Talk, ou aperte para falar. Uma dica, né, para todo mundo que usa rádio, antes de falar, escuta, né? Escuta o que está acontecendo, presta atenção na conversa, para você não entrar atrapalhando quem está na frequência, né? A outra dica é, vai falar, aperta o PTT, espera 2 segundos, aí você começa a falar. Por quê? Muita gente mesmo vai falar na afobação, começa a falar, depois aperta o PTT. Automaticamente a pessoa do outro lado não entende o que você falou, né? Porque o rádio, depois que você aperta o PTT, ele ainda demora alguns milissegundos para fazer todo o chaveamento e daí transmitir o que você está falando, né? Então é importantíssimo que você primeiro aperte, aguarde 1 segundo que seja, para depois falar. Terminou de falar, solta o PTT, né? Senão a rádio vai continuar transmitindo. E isso aí já é uma questão de técnica operacional, tá? Que é legal para quem vai fazer a prova da Anatel. Isso é uma coisa que tem que saber, né? Não só para fazer a prova, né? Para o uso diário aí, no dia a dia. Uma outra questão é assim, um colega falou com você, né? Antes de você responder o colega, escuta. Por quê? Se tiver alguma outra pessoa querendo falar alguma coisa, ela tem a oportunidade de falar, né? De falar, olha, estou aqui, quero falar com você também, né? Então escuta antes de responder. É muito comum a gente estar na rampa ou na montanha e você vê ali 2 ou mais pessoas falando ao mesmo tempo. Quer dizer, a pessoa não esperou aquele tempinho necessário, já foi responder e outra pessoa ao mesmo tempo tentando falar e ninguém ouve ninguém, ok? Bom, pessoal, isso são questões básicas, tá? Que como eu vejo isso acontecer sempre, eu tô compartilhando aqui com vocês. Mas vamos falar do rádio, né? Vamos falar das questões que nos interessam mesmo. Então, vamos lá para as funções básicas do rádio, né? Vamos pegar o equipamento, montar ele. Para ligar o meu ICV80, eu tenho essa teclinha que fica aqui, né? Que é bem intuitiva. E ela, na verdade, ela é bem protegida, sabe? Você dificilmente vai ligar o rádio por acidente, né? Então, ainda mais eu que tenho um dedão grandão, né? Para ligar eu tenho que pressionar ela por 1 segundo. Beleza, aí o rádio ligou, né? Então, para que isso funciona, né? Se eu vou colocar o meu rádio dentro da mochila, alguma coisa, eventualmente ele poderia ligar por acidente, né? Então, uma das coisas boas que tem nesse rádio é que esse botão aqui é protegido para que isso não aconteça. Se acontecesse, eu poderia ativar o rádio sem querer e ficar consumindo a minha bateria. Ou pior ainda, ele poderia ligar e começar a transmitir sozinho, né? Se encostar em alguma coisa aqui, ele vai transmitir sozinho. Ok? Então liguei o rádio, ele já está numa frequência qualquer aí, né? Eu altero o volume pelo knob, né? Então meu volume aqui vai de 0 a 24, tá? Para ver se está recebendo, se o volume está ok, pessoal, usa essa teclinha Mone aqui, né? Tá alto, né?
Então vamos diminuir, vou deixar bem baixinho. Deixar em 1. Tá? Já já nós vamos falar dessa tecla aqui, qual é a função dela. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse rádio é resetar ele, né? Eu não sei que frequência está gravado aqui, eu não sei se tem memória, se não tem. Então vamos começar ele do zero, né? Se você comprar um rádio usado, por exemplo, a primeira coisa que você faz é resetar ele. Quando a gente reseta o rádio, a gente volta às condições de fábrica, né? E às vezes isso também é interessante para resolver algum problema. Meu rádio está esquisito, não está recebendo direito, não está transmitindo direito, aparecem umas coisas no display que eu não sei o que são, né? Então reseta. Para resetar, eu aperto essa tecla aqui, ó, VFOMRCAL, a tecla monitor e ligo o rádio, né? Então vamos desligar ele, aperto VFO, monitor e ligo. Assim que eu ligo aparece a palavra clear e pronto, né? Tá resetado, né? Não tem nenhuma memória gravada, nenhuma programação, nenhuma função ativada, a não ser aquelas funções que já vêm ativadas de fábrica. Primeira coisa que eu vou fazer depois de ter resetado ele é ligar o backlight do display, né? Normalmente ele vem já no automático. Só quando eu mexo no rádio é que ele acende, né? E depois ele apaga. Isso é para economizar bateria e eu sugiro que deixe assim mesmo, né? Mas no nosso caso aqui eu vou deixar ele ligado porque é mais fácil para vocês enxergarem. Vamos acessar ali a função. Essa daqui, ó. Backlight liga automático. Eu vou colocar no on. Eu poderia desligar também, tá? Deixar off. Vou deixar aqui no on. Ok? Dou um enterzinho. Beleza. Já está funcionando. Então, pessoal, tem aqui essa área, aqui no keyboard, né? Essa área aqui, que é onde eu acesso as funções no teclado numérico. E essa outra área aqui, onde eu tenho algumas outras funções que são básicas também. Então vou falar primeiro dessas teclas aqui, depois a gente vai falar de cada uma dessas teclas aqui nessa ordem, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Assim, quando vocês forem ver esse vídeo, se quiserem adiantar, né, vocês sabem que já está nessa sequência aqui. A tecla Muni, né, de monitor, essa tecla libera o squelch do rádio. O squelch, pessoal, é um limitador de ruído, né? Então, sabe quando você liga uma televisão num canal que não existe e tem aquele chiado? Ou quando você liga um rádio entre uma estação e outra, né, um rádio de FM ou AM, então você vai ouvir um ruído, um chiado. Os rádios, normalmente, principalmente os rádios de FM, né, esse que a gente usa é um rádio de FM, ele tem um limitador desse nível de ruído aí. É uma espécie de filtro que faz com que o rádio ele só ouça coisas que estão acima desse nível de ruído, né, como se fosse... não é como se fosse, é uma forma de ele não ficar chiando, né? Agora, quando eu aperto essa tecla aqui, eu libero esse filtro, né? Então eu ouço tudo. Por que isso aqui é legal? Quando você estiver voando, por exemplo, né, e pousar numa região distante, ou quando você estiver numa montanha, num local onde o sinal de rádio é fraco, né, alguém está falando com você e fica cortando, você aperta o monitor, que você vai ouvir o chiado, mas vai ouvir a pessoa falar sem corte, né? Porque quando tem o filtro, o que acontece? Ele só abre, ele só fala para você só vai ouvir o que passar do nível de ruído. E às vezes o sinal é tão fraco que está abaixo do nível de ruído, né? Então você usa isso aqui a teu favor, né? O sinal está muito fraco. Quando a pessoa estiver falando, você pressiona
e a hora que você for falar, obviamente você não precisa fazer isso, né? Então, esse nível de ruído, esse squelch, eu consigo regular, né? Como é que eu regulo? Eu aperto aqui e vou pela setinha aqui, ó. Ele vai de 1 até 10. Deixa na metade. Eu deixo em 5, tá? Se eu estiver num local onde ele fica chiando, né? Fica fazendo barulho o tempo todo, eu aumento o grau aqui do silenciador, né? Só que presta atenção, quanto mais você aumentar, mais surdo o rádio fica. Quer dizer, mais forte tem que ser o sinal que você recebe para o rádio poder liberar o áudio para você, ok? Então você tem que usar o bom senso para não deixar ele ruidoso, mas também para não deixar ele surdo a ponto de você não ouvir uma estação que está próximo de você tentando falar contigo, ok? A outra tecla básica do rádio é essa daqui, ó, VFO, MR e CAL. Você pode operar em 3 modos aqui nesse rádio: modo VFO, modo MR, que é de memória, e modo CAL, né? CAL seria chamada, é call em inglês mesmo, de chamada. Então, o CAL é uma memória onde eu coloco uma frequência que seja uma frequência de chamada, ou uma frequência de emergência, ou aquela frequência que você mais usa, né? Então imagine você que a frequência que eu mais uso é a frequência 146 de 300, tá? É só uma suposição. Eu preciso colocar ele em modo VFO primeiro, como está aqui. Eu vou digitar a frequência 146,300, tá? E aí eu consigo fazer a memorização dessa frequência aqui no CAL. Como é que eu faço para memorizar uma frequência? Função, memória, aí ficou piscando 0. Aí eu vou acessar a flechinha para baixo até chegar no C. Chegou no C, o C é o CAL. Função, memória segura. Legal. Agora, pessoal, basta eu apertar essa tecla aqui que eu vou chegar nessa frequência em poucos toques, né? Se eu tiver aqui, ó, pronto, já tô lá. Se eu apertar de novo, tô no VFO. Apertei uma vez, tô no modo memória. Então, no máximo em duas, ó, com 2 toques aqui eu acesso essa frequência, tá? Pois bem, modo memória, como o próprio nome já diz, são as frequências que eu memorizei, menos o CAL, tá? O CAL não é considerado memória, mas uma espécie de memória especial. E eu posso memorizar até 200 frequências aqui nesse equipamento, de 0 a 199. Então, se eu estiver com um sinalzinho MR aqui, ó, quer dizer que eu estou na memória. Nesse caso, a gente não programou nenhuma frequência ainda, só o CAL, né? Mas o CAL não conta. Ó, eu clicando aqui, ó, o rádio não vai para lugar nenhum porque não tem memória gravada. Vamos gravar outra. Bom, na verdade tem, tá? 0 é a frequência que é uma frequência de memória e ela já vem de fábrica. Vamos gravar uma outra frequência qualquer. Primeiro eu tenho que ir para o modo VFO. VFO ele indica, ele fica sem indicação de MR aqui. Então eu aperto aqui, tô no CAL, agora estou no VFO. Qual é a frequência que eu quero, né? Então vocês já viram que tem 2 maneiras de eu entrar com a frequência aqui nesse rádio. Uma é digitando, a outra é vindo por aqui, ó, pela setinha. Para cima aumenta, para baixo diminui. Vamos supor que eu quero gravar a frequência 146,250. Como está pertinho, vou por aqui mesmo. Opa, não foi. Tá vendo? Ele está mudando de 20 em 20 kHz. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar aqui 1, 4, 5, 2, 5. Ok, agora foi. O que acontece, pessoal, é que o passo, né,
ele tá dimensionado de 20 em 20, ó, de 50 para 70. Eu tenho como mudar isso, tá? E daqui a pouquinho, mais para frente, eu vou ensinar como que a gente faz essa alteração aí do passo. 1, 4, 5, 2, 5, 0. Função, memória, começou a piscar. Piscou, então eu vou escolher o número da memória que eu quero, a posição. Memória 1, tá 0 aqui, então quer dizer que não tem nada gravado lá. Função, memória segura. Gravei. Agora eu tenho, vamos lá na memória. Memória 0 e memória 1. Ok? Ó, 0 e 1. 0 e 1. Vamos gravar mais um. Para gravar eu tenho que voltar lá no VFO. Digitar a frequência ou achar a frequência por aqui. Vamos digitar aqui, ó, 1, 4, 6 e 300. Ok. Vamos gravar agora a função memória. Começou a piscar o 1. Ó, se eu for lá na 0, ele vai me mostrar o que tem na memória 0. Memória 1 tem coisa também. Memória 2, legal, tá vazio aqui, não tem nenhuma frequência gravada, então vai ser nessa mesmo. Função, memória segura. Vamos lá ver. Vamos lá para memória. MR apareceu. Memória 2 está aqui. 0, 1, 2. Vou fazer mais uma vez para gravar. Vamos gravar memória 147. Vamos voltar para o VFO. Ó, tá vendo? Tem o sinalzinho de memória aqui. Então eu estou na memória. Se eu tentar digitar a frequência, o que vai acontecer? Ó, ele não vai. Ele vai para o canal. Ó a bagunça que faz. Bom, então vamos voltar lá. VFO. Cheguei no VFO. Ó, tá aparecendo 111 agora, tá vendo? Às vezes aparece essas coisas, as pessoas ficam malucas sem saber o que é. Vamos digitar a frequência. 1, 4, 7, redondo. Eu quero gravar na memória 3. Então, função memória. Ixi, agora, será que se eu digitar aqui vai direto? Não vai. Bom, vamos voltar lá então. Eu quero gravar na 3, não na 111. Tá chegando, beleza. 2, 3. Função, memória segura. Vamos lá para memória. Estou na 111. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Beleza? É isso aí. Então assim, para gravar a memória, tranquilo. Então já perceberam, né? Eu tenho os três modos: VFO, memória e CAL. CAL nós já vimos, memória nós já vimos, e o VFO. O VFO, pessoal, é uma posição aqui no rádio onde eu posso entrar com qualquer frequência. O VFO significa oscilador de frequência variável. Não faz muito sentido isso aqui nesse tipo de rádio, mas isso não importa muito. O que importa é que no modo VFO eu digito a frequência que eu quero operar, né? E essa frequência eu posso memorizar, né? Ou, enfim, o VFO é a base, né? Dele eu saio para a memória, dele eu vou memorizar ou no CAL ou numa posição qualquer, ok? Essa tecla aqui, pessoal, ela ativa ou desativa as funções de tom ou as funções de subtom. Quando eu transmito, né, com o meu rádio, eu emito uma frequência portadora, que no caso aqui é 146.300, mais o áudio, né? Então o outro rádio lá do outro lado, ele vai decodificar esse áudio, né, que ele recebe dessa onda portadora. Quando eu ativo o tom,
além da frequência portadora, além das frequências de áudio, eu emito mais um código, né? Que é um código que você não ouve, é um código subaudível, né? É um subtom. Para que serve o subtom? O subtom serve para você, por exemplo, limitar a recepção do seu rádio para um grupo específico de rádios, né? Então, se eu estiver operando em um grupo fechado aí de 5 ou 6 equipamentos e não quiser que esses equipamentos me identifiquem ou só ouçam a minha transmissão, eu programo essa função, né, de identificação, e esses equipamentos vão reconhecer, né, na hora em que eu transmito. Esse reconhecimento é feito pelo subtom, né, que o rádio decodifica. Então, aqui nessa função, eu posso acionar tanto para enviar, né, o subtom, quanto para identificar um subtom que está sendo enviado para mim. Na nossa atividade de voo livre, a gente não usa isso. Não há necessidade de usar esse tipo de função. Eu só estou explicando para que vocês entendam como é que funciona, para que serve isso. No mundo do radioamadorismo ou no mundo da comunicação privada, comercial, isso é bastante usado. Às vezes eu tenho, por exemplo, uma estação repetidora e ela sofre muita interferência, né? Seja de equipamentos eletroeletrônicos ou até mesmo interferências de outras estações de rádio, né? Então o que a gente faz? A gente coloca na recepção do rádio lá, da recepção da repetidora, um subtom. Isso não é segredo, a gente fala, o subtom da repetidora tal é 110.10, por exemplo. Então, para acionar essa repetidora, eu tenho que ativar essa função. Nesse caso, ela só vai ser acionada por uma frequência, por um sinal que esteja acompanhado desse subtom, ok? Em locais assim muito poluídos de radiofrequência, isso é muito usado. Então, clicando função tone, eu acesso o envio ou a recepção de um código de subtom. Mas como é que eu sei que código é esse, né? Porque eu posso, esse código, pessoal, tem uma tabela, que é essa daqui, essa tabela ela tem vários subtons possíveis, e eu no rádio eu posso escolher qual subtom que eu quero enviar, né? Vamos lá, eu acesso aqui, função set, eu vou no setting, né? Ou nas definições do rádio. Não é definição, setting é preferência, configuração, tá? Então setting, configuração. Por coincidência, eu já caí aqui na função, RT. Tá piscando aqui a nota musical, eu já tô lá. Mas e se não tivesse? Eu acessaria pela teclinha aqui, pela setinha. Tá vendo que são várias as funções, né? Então eu vou clicando aqui até chegar lá, cheguei, RT. Nesse caso aqui, eu vou estar enviando o subtom 127.3. Então, daquela tabelinha que vocês viram, se essa teclinha, essa sinalzinha, notinha musical tivesse sendo enviada, né, tivesse aparecendo, então eu vou estar mandando este subtom. E eu seleciono aqui pelo knob, né? Digamos que eu queira lá colocar o subtom 110.9, beleza? Então tá aqui. Escolhi o subtom, dou uma PTTzada, pronto, tá gravado. Para programar o subtom na recepção, eu faço um processo parecido. Vamos deixar focar. Beleza. Eu venho aqui em função, tone, até aparecer esse alto-falantezinho,
Esse alto-falantezinho, ele aparece 2 risquinhos ali, né, como se fosse um sonzinho saindo. E isso também tem uma função, tá? Eu posso simplesmente programar para receber subtom. Quer dizer, quando um rádio transmitir para mim o meu rádio só vai abrir o áudio se tiver o subtom correspondente, né? Essa é a função básica. E esse sonzinho saindo do alto-falante significa que quando um rádio transmitir no subtom que eu programei, ele vai dar um alarme, né? Como se fosse um celular tocando, né? Então, na primeira vez que, digamos que um amigo meu, né, me chame e eu quero identificar que é ele que está chamando, né, ele vai dar um alarmezinho, tá? Então vamos testar isso. Vou deixar o rádio aqui. Tem um outro rádio que eu já coloquei na frequência, né? Então aqui, ó, já está na mesma frequência. E aquele Tzinho ali nesse rádio aqui é um sinal, né, de que ele vai transmitir com um subtom. Nesse caso aqui eu escolhi o subtom 110.9. Então vamos lá. Beleza, eu só dei um toquinho, pronto. A partir daí eu já consigo fazer a comunicação, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu aumentar o som aqui. Muito alto. Beleza. Alô, 1, 2. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou tirar o subtom. Ó, observem que está aparecendo o sinalzinho ali de que ele está recebendo um áudio, mas não está abrindo. Porque eu estou mandando um sinal, não é? Estou mandando um sinal sem subtom. Vou colocar novamente o subtom. Abriu. Alô, 1, 2. Tá vendo? Só que, ó, observe que agora não tem um alarme, né? O alarme funciona da primeira vez, depois ele não funciona mais. Só quando você programar novamente o rádio. A gente tem também um subtom, uma outra lista de subtons, que é o subtom digital, né? É DCS em alguns rádios, Digital Code Squelch. E o processo de funcionamento é o mesmo. Função tone, apareceu o subtom analógico, né? Função tone, o alto-falantezinho. Nesse caso aqui, ó, alto-falantezinho para receber com alarme. Função tone, tirei o alarme. Função tone, apareceu o Dzinho. Apareceu o Dzinho e tem os 2 tracinhos ali, né? Eu vou tirar esses 2 tracinhos. Beleza, função D. Então, nesse caso aqui, eu tô indicando, né? Tá me indicando que eu tô transmitindo um subtom digital. Vamos escolher o subtom. Função setting. Já por coincidência já tá lá, ó. DT Digital Tone 023. O processo é o mesmo. Caso estivesse em outro lugar, né, eu ia acessar por aqui até chegar lá, ó, DT 023. O 023 é o primeiro e tem uma lista grande. Vamos para outra função agora. Vox, tecla 2.
Vox é o Vox. É aquele processo da gente operar sem as mãos, acionando o PTT ou acionando a transmissão por voz. Nesse caso aqui, pessoal, não funciona. Por quê? Porque a gente não tem um acessório. Se eu acessar aqui, ó, função Vox, ó, não dá nada. Porque eu preciso do acessório para usar essa função aqui, ok? Então, dá pra gente ignorar. Tecla 3. A tecla 3, ela serve justamente para a gente escanear, né, fazer a varredura de um subtom. Digamos que tem alguém transmitindo, ou uma repetidora transmitindo com subtom, e eu não sei que subtom é esse. O rádio ele se encarrega de descobrir sozinho. Então, vamos fazer um teste. Função scan, tom scan, ele começa a procurar, ó, naquela lista de subtons, né? Ele começa a procurar. Vou pegar o meu rádio, ele já está na mesma frequência, está transmitindo subtom, e vou transmitir. Ó, a hora que ele começa a receber, ele diminui um pouquinho a velocidade, ele vai até encontrar o subtom. Aí, encontrou o subtom, ele para e abre o áudio. De novo. Está escaneando. Abriu o áudio. Alô, 1, 2. Depois volta a escanear. Para encerrar, aperta o PTT. Mas isso funciona, pessoal, assim, você viu que ele precisa de um tempo, né? Então o sinal ele tem que ficar no ar por um tempo para ele poder ter tempo suficiente de identificação, né? Para ele identificar o subtom. Então é isso. Agora vamos para a tecla 4. Na tecla 4, pessoal, a gente tem a função duplex. Nesse rádio aqui, eu posso operar duplex ou simplex. Simplex é o uso de uma frequência só, tanto para transmitir quanto para receber. É o que a gente está fazendo aqui. Tenho dois rádios na mesma frequência, transmito e recebo, né? Na mesma frequência. Entretanto, quando eu vou operar repetidora, eu tenho que transmitir em uma frequência e receber em outra. Por quê? Porque a repetidora ela não pode transmitir e receber na mesma frequência, né? Senão ela entra em looping. No caso das repetidoras de rádio amador em VHF, no caso da banda de 2 metros, a separação é de 600 kHz. Então, eu tenho que transmitir para baixo ou para cima 600 kHz, ok? Normalmente isso já é automático nos rádios. Quando você coloca o sinalzinho de menos ou de mais, ele já está entendendo que você vai acionar a repetidora e que você precisa transmitir nesse espaço aí. Então vamos ver aqui, ó, função duplex. Sinalzinho de menos quer dizer que ele vai transmitir 600 kHz para baixo. Olha lá, ó, tá vendo? 146.300, 145.700. Então, normalmente os rádios eles têm esse offset como padrão, tá? Alguns rádios você não precisa nem mexer nisso. Você pôs na frequência, ele já entende que é frequência de repetidora e já muda sozinho, já põe o sinalzinho ou de menos ou de mais. De acordo com a frequência da repetidora, o sinalzinho vai ser de menos ou de mais, isso aí você tem que saber, né? Se for de mais, função dup mais, ele vai transmitir para cima, né? 146.900. Eu não estou aqui numa frequência de repetidora, né? E nem teria repetidora aqui nessa frequência, mas se tivesse eu poderia estar acionando ela. 146.670.
Se tiver que pôr lá pra gente usar a repetidora, eu vou ter que ir no rádio deles aqui. Tá vendo? Aqui é uma frequência de repetidora. Para operar nessa repetidora aqui, tô com o sinalzinho de mais, eu teria que colocar o sinalzinho de menos. Ok? Nesse sinalzinho de menos aqui, aí sim eu vou acionar. Esse sujeito que está falando aqui agora, deixa eu baixar o som. Esse sujeito que está falando agora, ele está transmitindo 600 kHz para baixo. Se colocar nessa frequência 600 kHz para baixo, eu vou ouvi-lo. Então no caso aqui, 670, ele está transmitindo em 6070. Vamos colocar aqui, ele está transmitindo aqui. Se ele estivesse próximo a mim, eu receberia o sinal dele, né? Nesse caso aqui, eu acredito que não esteja. Se os guarda pegar, já viu, né? Aqui, agora estou. Então, quando a gente faz esse processo, a gente diz que está ouvindo no reverso ou na entrada da repetidora, né? Por coincidência, esse colega que está falando está próximo a mim. Eu estou recebendo ele na frequência de entrada da repetidora, 146070. Eu posso receber nas duas, né? Mas aí eu preciso ter um rádio. Você tem que experimentar o espumante ali do Ericsson, hein? Rapaz, eu teria que ter um rádio. Eu posso escutar ao mesmo tempo, mas se eu tiver um rádio com duas escutas simultâneas, né? Dá para fazer. Alguns rádios, quando você clica aqui em monitor, né, ele já vai para o reverso. Nesse caso aqui não, eu estou clicando, ele não vai, né? Alguns rádios eu clico e ele vai já para a frequência de entrada, ele já entende que eu estou querendo ouvir a entrada da repetidora. Com esse rádio aqui eu consigo fazer isso. Vamos fazer um teste. Então olha só, por exemplo, nesse rádio aqui eu consigo fazer a escuta dos dois, da saída e da entrada da repetidora. Eu estou ouvindo aqui, ok? Observem que eu tenho um sinal vindo da repetidora aqui e um sinal menor aqui, Eu vou diminuir aqui, aumentar o volume daqui. Diminuir daqui, aumentar aqui. Positivo, hein? Quando eu era criança, eu morava na Vila Goiânia, eu descia aqui pra família, eu chamava a Copa do Baradeiro, Observem que aqui eu ouço com um pouco mais de ruído, né? Por quê? Porque eu estou ouvindo o radioamador no direto, né? Direto da antena dele para minha. Aqui eu ouço o sinal que vem da repetidora, né? Por isso o sinal aqui é melhor. Na época não se via, hein? Se via muito longe de Curitiba, hoje está encostado na tabanca. Vamos lá, a tecla 5 é a tecla de scan. Scan, ou varredura, é uma maneira de procurar uma frequência, né, numa frequência de rádio de uma maneira mais rápida. Então eu não sei, digamos que eu vou para algum lugar aí que eu não conheço, uma região desconhecida, mas eu sei que lá tem radioamadores ou que lá tem uma repetidora. Eu boto meu rádio para escanear para ver se ele encontra. Se tiver alguém falando na frequência, ele vai encontrar. Função scan, né? Ele vai começar a procurar. Ele está indo para cima, né? Como eu quero escanear só na frequência de radioamador, chegou aqui em 48, eu aperto a teclinha para baixo, ele volta a escanear para baixo. Então ele vai parar a hora que encontrar um sinal. Esse sinal pode ser alguém falando, pode ser uma repetidora, ou pode ser um ruído qualquer, né?
Tem como programar o tempo de parada. Esse tempo de parada que ele está fazendo aqui, eu posso definir ele como maior ou menor, né? Mas aí a gente vai entrar nas funções de setting do rádio. Também tem como eu definir uma faixa. Digamos que eu queira que o rádio escaneie aí de 146 até 147, né? Então ele começa em 146, vai até 147, volta para 146, vai para 147. Eu tenho como fazer isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, que não interessa muito nesse momento para nós. Mas se você der uma olhadinha no manual, você vai ver lá que é bem simples de programar, né? Na verdade, até tem aqui um esqueminha do processo, ó. Então eu defino frequência 1, depois frequência 1B, e o rádio vai ficar, né, ele vai ficar escaneando da frequência 1 até a frequência 1B, aí ele volta, e eu posso fazer 3 faixas de frequência diferentes aqui nesse rádio, ok? Uma outra hora a gente faz isso. Vamos voltar aqui. Estou escaneando, beleza, parei de escanear. Para parar de escanear é só apertar o PTT. E eu escaneei agora, pessoal, a memória, né? Memória não, VFO. Agora vamos escanear a memória. Eu coloco na memória, função, scan. Ele só vai escanear, nesse caso aqui, as frequências que estão memorizadas. Para parar eu aperto scan ou aperto PTT. Vamos ver o que ele está escaneando. Tem memória 0, 1, 2, 0. Só tenho 3 memórias aqui. Digamos que eu queira escanear 2 apenas dessas frequências, né? Digamos que eu estou na rampa, eu quero ouvir a frequência do pessoal lá do pouso, né? E eu estou escutando uma outra frequência, que de repente pode ser um outro morro próximo, né? Ou a minha frequência de resgate, seja lá o motivo, eu quero escanear só 2. Eu uso uma função chamada skip, né? Quer dizer, ele vai saltar uma das frequências, ou 2, ou 3, ou quantas eu quiser, e essas ele não vai escutar. Então aqui já é a tecla 6, skip. Eu estou aqui na frequência 0, digamos que essa frequência 2 aqui não me interessa. Ó, tá vendo que tem um chiado? Toda vez que ele chegar nela, ele vai parar por causa desse chiado aí. Então, eu vou lá, skip, função 6. Apareceu skip. A hora que eu colocar para escanear, pronto. Ele vai escanear só a 1 e a 2, ó. Vendo que o 2 a 0 e a 1. Vendo que o 2 aqui nem aparece. É isso aí. Vamos lá. Tecla 7. A tecla 7, ela é função de prioridade, ou Priority Watch é o nome dela. Priority Watch. Para que serve? Serve assim, ó. Digamos que eu estou tem algumas frequências gravadas aqui, né? E eu quero monitorá-las, né? Mas não quero ficar nelas. Então eu aciono a função Priority Watch. Nesse momento começa a piscar esse pontinho aqui fica piscando, né? E o rádio ele fica indo e voltando para as frequências de memória automaticamente a cada 5 segundos, né? Então a cada 5 segundos ele vai lá, escuta, vê se tem alguém falando e volta. Enquanto isso eu estou operando aqui no VFO, né? Eu nunca usei, eu não sei, para mim isso não tive nunca necessidade, né? Mas tá aí a função. Para desativar, para cancelar, aperta qualquer tecla, né? Menos, liga e desliga, setinhas para cima e para baixo, monitor, função e PTT.
Qualquer outra tecla que você aperte, você cancela essa função aqui. Então, apertei o 1, pronto, parou. Tecla 8. Pessoal, a tecla 8 é a tecla de configurações. Então eu vou pular ela, vou para a tecla 9, depois a gente volta a falar dela, ok? A tecla 9 é a tecla de potência. Tá vendo que tem ali um H, M e um L. H, ele vai operar em potência alta, M em potência média e 9 em potência baixa ou low, né? Aqui no display tem um Lzinho ali, ó, no canto direito inferior. Então quer dizer que eu estou operando em low. Função tecla 9 mudou para M. Função tecla 9 mudou para high. Quanto mais você puder operar em frequência em potência baixa, melhor, né? Por dois motivos. Primeiro, que você vai economizar a vida da sua bateria, né? Você vai ter bateria por mais tempo. E segundo, você polui menos o espectro de radiofrequência. Se eu posso... Tecla 8. A tecla 8 é a função de setting, né? Ou de ajustes. Essa tecla nos dá acesso ao menu com várias funções, né? Entrando aqui, caí aqui no RT88.5, que nós já usamos quando a gente quis definir lá o subtom da transmissão, né? Vamos olhar direto no gráfico que tem no manual. Isso aqui tem no manual do rádio, tá? Então olha só, acessando a função setting, ou função 8, né, da tecla 8, nós caímos direto aqui, ó, RT88. Aqui eu posso mudar o subtom da transmissão. Mudando pela setinha do rádio, pela setinha do teclado, eu vou para a próxima função, que é Cold Tone. É a mesma coisa que a outra, só que é o subtom da recepção, né? Tone Squelch da recepção. O DT-CSS, que aparece lá como DT, é também um subtom, só que é o subtom digital. A outra função é a alteração de polaridade desse subtom digital, ok? Pouco importa para nós. Aqui na próxima função é a função de alteração do offset. O offset para repetidoras de 2 metros é 600 kHz. Aqui está zerado, né, no manual. Então você pode alterar aqui para um offset diferente, caso você queira. Aqui a função de reverso. Se essa função aqui tiver on, quando você colocar o sinalzinho de mais ou de menos, o rádio automaticamente vai para a função, ele vai automaticamente alterar a frequência, né? Então, quando eu coloco reverso on e coloco o sinalzinho de menos, automaticamente na frequência do rádio aparece uma frequência 600 kHz para baixo. Se eu colocar o sinalzinho de mais, ele vai 600 kHz para cima, mas não só na transmissão, no período todo, né? Então ele vai mudar para o offset que tiver aqui, né? Nesse setting aqui. Tuning step é o passo, né? É quando eu quero alterar a frequência 5 kHz, 10 kHz, 12,5, 20 ou 50. Aqui que eu defino. Scan Resume Setting. Aqui é para definir o tempo de parada do rádio na frequência em que ele parar quando estiver escaneando, né? Então ele começou a escanear, achou um sinal, ele vai ficar mais ou menos tempo parado até voltar a escanear, né? Você define esse tempo aqui. Aqui está em 15 segundos. Essa aqui, ó, função Key Timer, ela é para a seguinte situação: quando você aperta a tecla
função, né, do rádio. E, por exemplo, função scan, né? Você aperta a teclinha função, essa tecla fica ativa. A hora que você clica lá na tecla 5, né, que é o do scan, ela desativa. Aqui você pode alterar esse comportamento. Você pode fazer com que essa tecla função continue ativada mesmo depois que o rádio começou a escanear, né? Tem 3 possibilidades aqui: ou de a tecla desativar imediatamente após a função ser realizada, no caso o scan, ou ela fica 1, 2 ou 3 segundos ativa e depois desativa, ou ela fica ativada até você desativar, ok? Na prática a gente não usa isso aqui para nada. LCD Backlight, né? Então aqui você pode ligar, desligar ou deixar automático a luzinha do backlight do seu rádio. Se você quiser economia de bateria, deixa desligado. Se você quiser média economia, deixa no automático. Se você não está nem aí para o consumo da bateria, pode deixar ligado. TX permissão de TX. Aqui é a seguinte situação: imagina que você está com um sobrinho em casa e o moleque está mexendo no teu rádio, transmitindo, fazendo uma bagunça, né? O que você faz? Você vai lá e coloca off aqui. Você colocando off, ele não vai transmitir. Ele pode ouvir, pode mexer, pode fuçar, mas não vai transmitir, né? O rádio não só recebe. Você pode sacanear teu amigo também. Ativa essa função aqui e ele não vai transmitir mais, só receber. Aqui é o aviso de alerta do tempo, né? Só tem rádio da versão americana. Isso para nós aqui não, mesmo que essa função esteja ativada, não vai funcionar aqui para nós. O Vox, né? Aqui no caso é o ganho de Vox, só funciona com o acessório. Ganho de microfone, né? Então aqui você tem a variação do ganho da sensibilidade do microfone, vai de 1 a 4 essa escala, onde 4 é o mais sensível e 1 é o menos sensível. Então se você está num ambiente ruidoso, ou, né, aí você tem que testar com outro rádio para ver qual que é o melhor ajuste de acordo com o ambiente que você está, mais silencioso, mais ruidoso, né? E se você fala mais alto, se você fala mais baixo, se você fala mais próximo do rádio, mais longe do rádio, tá? Então você ajusta aqui. Vox Delay, Vox Time Out Timer, são outras 2 funções aqui do Vox, né, que não nos interessa nesse momento. DTMF TXK, né, aquela função, a alteração do DTMF para envio de códigos. Operação Mode, aqui é Wide and Narrow, então é a banda de áudio, né, que ela pode ser estreita ou larga, né, dependendo da frequência que você estiver operando, ok? Acabou, é só isso, né? Então no rádio a gente vai passando de uma em uma e às vezes até se perde, né, quando chega lá. Mas vamos ver no rádio agora. Função setting, então subtom de transmissão, subtom de recepção, e aí eu vou alterar, né, tanto para um quanto para outro aqui no Knob, ok, beleza. O subtom digital, né, que também vou alterar aqui no Knob. DT CSS polaridade, né, aqui está no padrão NN. Aqui o offset, né, acessando aqui eu altero esse offset aqui. Padrão para as repetidoras de 2 metros é 600 kHz. Reverso off, vamos testar isso daqui. Vamos colocar on.
Ok. Então olha só, o menos ali está piscando. Função duplex. Ó, tá em 145. A hora que eu ativo, sinalzinho de menos, ele baixou 600 e tá baixado. A hora que eu transmito, ele vai para outra frequência. Então ele funciona inversamente ao que a gente está acostumado. Ele está na frequência reversa, né? Tá em menos 600. A hora que eu transmito, ele vai para a frequência que originalmente estava. Ok? Sinceramente, não sei para que serve essa função aqui. Vamos desativá-la. Função setting. Isso aqui também é uma boa para sacanear teu amigo. Sabe aquele teu amigo que não lê manual? Que não sabe usar o rádio? Então, reverse off. Time step, né? Então um time step tá aqui em 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, né? Então se eu deixar aqui em 50, ó, 145, 0,50, 145 e 100, 145, 150. Vamos alterar lá, função step, vamos deixar em 5, 145, time step, função resume setting. Aqui está em 15 segundos, é o padrão. Posso deixar em 5. A gente pode alterar esse tempo para 5 segundos, 10 segundos ou 15 segundos. Então, o que acontece aqui é que ele escutou alguém falando, ele vai demorar esses 5, 10 ou 15 segundos e aí vai voltar a escanear. Ok? Se você não fizer nada, né? Se você mexer no rádio, ele vai parar. Aí tem aqui, ó, SCP-2 é o contrário. A hora que encontrar alguém falando ou um sinal, ele vai parar. E ele só vai voltar a escanear depois que esse sinal sumir. Depois que esse sinal desaparecer, ele vai aguardar 2 segundos e aí vai voltar a escanear. Ok? Vamos deixar aqui nos 15. FO0AT, Function Key Timer, né? Então eu tenho aqui AT 1, 2, 3 e M. Então vamos aqui no automático, né? Então do jeito que está aqui é assim, ó, função. Vamos fazer no scan, né? Um teste no scan, por exemplo. Função scan, ó, começou a escanear e o Fzinho daqui sumiu, tá vendo? Ok. Vamos alterar a função lá. FC0 1 função scan, ó, o Fzinho ficou lá e sumiu. Ele ficou um pouquinho mais de tempo, né? Ficou 1 segundo a mais. Setting F1, vou colocar 3, tá? Ok. Função scan, ó, 2, 3, sumiu, ficou 3 segundos e sumiu. Função set M. Função scan e tá lá, ó. Continua lá e vai ficar. Ó, acionei o duplex sem ter que apertar a função, porque ele continuou lá. Tony continua lá, né? Ó, a função, ativei o scan de novo. Potência, vou mudar a potência. Ó, L, M, I, sem apertar a função. Ok? Deixa eu tirar
Ok, diminuir a potência, volume. Então é isso, é aquela funçãozinha lá só para isso. Vamos mudar, deixar no padrão FC 0AT. Quando eu ler F aqui, ele nessa posição aqui, ele some imediatamente. Função scan, sumiu. Ok? Vamos lá. Função setting. A próxima função é de liga ou desliga o backlight. Então o padrão é automático. Se eu quiser, eu deixo no automático. Se eu quiser, eu deixo ele ligado direto no on ou desligado no off. Eu vou deixar no on porque fica melhor para você ver no vídeo. TX on, né? Se eu desligar o TX off, então ó, venho para cá, apertando a PTT, ele não transmite. Também não deixa de ser uma função de proteção, né? Para não fazer transmissões acidentais. Função setting. Vox, né? O ganho de Vox. Microfone. Então, aqui ele vai de 1 a 4. Quem fala mais baixo, né? Quem fala em ambientes quem fala mais longe do HT, deixa mais sensível. Se você fala alto ou fala bem pertinho do HT, deixa menos sensível. Aí vai testando para ver. Eu vou deixar o meu no 3. Ganho de microfone no 3. O Vox Delay, né? Não nos interessa nesse momento. Vox Time Auto Timer também não nos interessa nesse momento. Função de Vox. Aí o DTMF, né? Função DTMF. Wide Narrow, né? É para você alterar a banda de áudio mais estreita ou mais larga, né? Não deixa no padrão, que é wide. E voltamos ao subtom, né? Então se a gente for rever aqui, ó, passamos por todas as funções, né? Até chegar de novo ali na transmissão de subtom. É isso aí.